Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que estão conectados conosco neste culto online. Nosso desejo é que Deus te abençoe maravilhosamente. O salmista, ele diz no Salmo 48, no versículo 14, Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. É diante desse Deus que nós estamos, o único e verdadeiro Deus, e que tem uma proposta, ser o nosso guia durante todos os dias da nossa vida. Portanto, esteja atento àquilo que Ele tem para você hoje e receba dele aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa hora, por mais esse momento em que podemos estar diante do Senhor neste culto online. Deus, que o Espírito do Senhor esteja movendo, esteja agindo, Pai, para que o louvor e a adoração sejam agradáveis diante dos teus olhos e que a palavra, ela ministre a cada vida e cada vez mais revele a vontade de Deus e firme a cada um dos amados no Senhor e na sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, vamos com palmas nessa noite. Eu te convido a celebrar o Senhor nessa hora, por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Ele é bom. Na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada. Tentei, mas não consegui vencer. Estou caindo, e quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, e graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou. Liberto fui, eu mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Expresse a sua gratidão nessa hora. Posso negar o que vai, a minha escolha é crer como cinzas no vento. Minhas dúvidas se vão e eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Sim, agora e sempre, e agora e sempre cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava e o caminho eu encontrei. Me levantou,
O inferno perdeu mais um. O inferno livre sou. O inferno, à medida que a música vai começar a aumentar agora, Deus está derramando um óleo de alegria agora mesmo aqui em nome de Jesus. Você vai começar a dar risada, você não vai entender porquê. Essa é a liberdade que Deus te deu nessa noite em nome de Jesus. Vamos lá. O inferno perdeu. Livre. O inferno, alegria do Espírito. O inferno perdeu mais um. Sim. Deus está curando corações enquanto nós dançamos e nos alegramos. O inferno perdeu mais um. O inferno perdeu mais um. O inferno perdeu mais um. Livre sou. 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 Declaramos: me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui o descanso. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui o descanso. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Ele por Ele, para Ele são todas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos lá, porque dele, por Ele, e porque dele, por Ele, somente a Ele, para Ele são todas. E porque dele, por Ele, para Ele são todas. Levante suas mãos, por favor, vamos lá. A Ele a glória, e a Ele Ele e a Ele pra sempre. Vamos lá mais uma vez, só as nossas vozes, todos nós olhando pra Ele. E a Ele pra sempre, amém. Porque dele, por Ele, para Ele, porque dele, somente a Ele são todas as coisas. Porque dele, e porque dele, por
sempre. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus nesta hora. E se você tem a sua Bíblia aí, ou tem o seu celular, abra em Gênesis no capítulo 28, versículos 20 até 22. Ali nós lemos a seguinte palavra. Gênesis 28, de 20 até 22. Diz Jacó, fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Quando nós lemos em sequência a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nós percebemos uma coisa muito interessante, que a fé não é hereditária. A fé não passa automaticamente de pai para filho. Isso nós vemos claramente lendo a história dos patriarcas. Abraão, o pai da fé, foi um homem que caminhou plenamente na intimidade com o seu Deus. Por isso ele teve experiências tremendas, ele obedeceu plenamente a todas as orientações do Senhor e por isso ele também foi aprovado pelo Senhor ao ponto de ser chamado o pai da fé. Quando nós examinamos a vida de Isaque, nós percebemos que ele foi também um homem espiritual, mas já não com tanta paixão, com tanto amor, com tanta dedicação, com o mesmo nível de relacionamento com esse Deus que teve o seu pai Abraão. Mas quando nós olhamos para Jacó, nós vamos encontrar em Jacó o maior contraste entre os três. Ele foi alguém que lutou uma vida toda, lançando mão de meios, de instrumentos que lhe ajudassem ou que fossem os mais apropriados para conseguir o que ele queria. Jacó, ele estava realmente interessado em alcançar aquilo que ele queria e não aquilo que realmente o Senhor tinha preparado para a sua vida. O nosso texto, o texto que eu li aqui de Gênesis 28, ele vem logo depois de uma tremenda promessa que Deus havia feito a Jacó. Sabe, aquelas promessas que chegam a tirar o fôlego da gente, quando a gente ouve uma promessa assim, aquelas promessas que são motivo para a gente gritar bem alto um glória a Deus. Mas a Bíblia, ela nos mostra que a reação de Jacó foi diferente. Mas ouça só, olha a promessa que Deus liberou na direção de Jacó. Está aqui no mesmo capítulo 28, versículos 14 e 15. Deus diz a Jacó assim: a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Uma promessa tremenda e maravilhosa. Mas qual foi a reação de Jacó? A reação de Jacó, ela foi muito interessante, porque mesmo Deus
tendo revelado o seu plano, né, incondicional que ele tinha para Jacó e a sua descendência, né, apesar de ter sido uma promessa simplesmente linda e maravilhosa, isso é, que Deus transformaria a sua família em uma grande nação. Mesmo assim, Jacó teve uma reação interessante, chama a atenção da gente, né, que ele, de fato, não sei se não entendeu, mas a sua reação àquela promessa, ela foi diferente de talvez a reação da maioria das pessoas se recebessem uma promessa daquele nível da parte do Senhor. Porque se nós lermos, ou se nós meditarmos no texto que eu li lá no começo, nós vamos perceber que Jacó, ele, de fato, colocou certas condições para que ele seguisse o Senhor. Então, nós olhamos para a resposta de Jacó e encontramos ali uma palavrinha. Uma palavrinha que é tão comum das pessoas usarem. E nós, muitas vezes, usamos esta palavrinha. E esta palavrinha é se. Jacó, diante daquela promessa, ele usa a palavra se. O que Jacó disse? Ele disse: Deus, se fores comigo, se me guardares na minha jornada, se me deres pão e vestimenta, se eu voltar em paz, são e salvo para a minha família, então o Senhor será o meu Deus. O que nós percebemos na resposta de Jacó, e que eu julgo que é muito importante e que você e eu precisamos constantemente avaliar na nossa vida, que Jacó tinha as suas prioridades. Entendeu? Jacó tinha as suas prioridades. A atitude de Jacó revela uma tendência que há no coração da maioria das pessoas. E que tendência é essa? A tendência de pensar que nós podemos manipular o nosso Deus segundo as nossas vontades. E é claro, queridos, isso não funciona. É claro que nós não podemos colocar condições e que ele vai se ajustar às nossas condições. Claro que não. É por isso que não é tão simples assim seguir ao Senhor. Porque em nós, muitas vezes, há exatamente essa situação de nós estarmos colocando condições, de nós colocarmos aquele famoso se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, então eu faço isso, eu faço aquilo. Eu quero dizer que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e nós temos que o quê? Temos que ser sensíveis a este plano, a este projeto, e nos render completamente ao Senhor. Por isso eu digo, seguir a esse Senhor não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Por quê? Porque implica em nós abrirmos mão de muitas coisas, abrirmos mão de muitas coisas que nós pensamos, abrir mão, inclusive, das prioridades que às vezes nós estabelecemos para a nossa vida. Para seguir a Jesus, nós temos que abrir mão daquilo que nós priorizamos para podermos entender a vontade do Senhor e podermos ser guiados por Deus pelo caminho que Ele projetou para nós, para que nós vivamos neste caminho. Então, isso é extremamente importante e é necessário que a gente faça uma avaliação constante da vida, se nós não estamos travando a ação de Deus em nossas vidas, por não querermos abrir mão de prioridades. Por isso, quando Jesus
falou aos discípulos lá em Marcos capítulo 8, no versículo 34, ele também usa a palavra se. Se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu discípulo, disse Jesus. Porque ser discípulo é opcional, é óbvio, não é obrigatório. Mas, após o se alguém quiser ser meu discípulo, Jesus diz, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a proposta do Senhor para a nossa vida, para sermos discípulos e seguirmos o Senhor. Sabe, muitas pessoas às vezes relutam em abrir mão de muitas coisas e, consequentemente, não se tornam verdadeiros discípulos, porque não estão dispostos a negar a si mesmo. E sabe por quê muitas vezes? Porque pensam que vão perder muitas coisas, ou porque pensam que o Senhor vai colocar uma carga, um peso muito grande sobre as suas vidas. Ei, você precisa conhecer melhor o Senhor. Deus não vai fazer isso. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 30, Jesus diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, não tenha medo, não relute em lançar sobre o Senhor a sua vida, em abrir mão das suas prioridades, dos seus interesses. Deixe Jesus revelar-se a sua vida, deixe Jesus mostrar o que Ele tem para você. Assim como Ele tinha um projeto para Jacó, e era necessário que Jacó abrisse mão das suas prioridades para que o projeto de Deus se realizasse na sua vida, assim também nós. Deus tem projetos para as nossas vidas, Deus tem planos, mas para que tudo isso venha se concretizar, é necessário que nós abramos mão dos nossos planos e das nossas prioridades e nos submetamos completamente ao Senhor. Por isso, Deus teve que trabalhar na vida de Jacó. Deus teve que levar Jacó até Peniel, uma experiência face a face com Deus, para que a ficha caísse na vida de Jacó. E ele, de fato, se rendesse completamente ao Senhor. E ele diz, Deus, eu não vou deixar o Senhor naquela luta que ele teve com o Senhor, eu não vou deixar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. E então, Deus transformou a sua vida completamente. Inclusive, Deus mudou o seu nome. Agora, não era mais Jacó, um enganador, um usurpador. Agora, o seu nome seria Israel, príncipe de Deus. E se nós olharmos a sequência da história de Jacó, nós vamos ver que depois do seu Peniel, depois da sua experiência face a face com Deus, a sua vida foi transformada. Ele foi um novo homem que agora passou a viver inteiramente dentro da vontade do Senhor. Por isso, é importante que você avalie e pense na sua própria vida. E é importante que você pense, eu quero fazer uma pergunta para você. Minha pergunta é a seguinte: de que formas você tenta negociar com Deus? Será que muitas vezes você já não tentou negociar com Deus, como Jacó tentou negociar com Deus? Se isso, se aquilo, então eu isso e eu aquilo. Você já negociou com Deus? Uma outra pergunta: quais são os seus argumentos intelectuais e às vezes emocionais e às vezes até carnais que você apresenta diante do Senhor para tentar convencer o Senhor a aceitar as suas prioridades para a sua vida? Sabe, a gente precisa pensar sobre isso. Outra pergunta, honestamente, a pergunta é: o que está em jogo na sua vida?
Se você entregar tudo ao controle de Jesus, o que está em jogo na sua vida? Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Quais são as suas preocupações? Se você render toda a sua vida nas mãos do Senhor, o que você pensa que vai perder? O que eu tenho a dizer a você, que você não vai perder absolutamente nada. Mesmo que Deus tire algo da sua vida, mas o que Ele tem para você é infinitamente maior. A proposta dele é muito mais tremenda, muito mais abençoada, muito mais abrangente do que tudo aquilo que você possa ter estabelecido como prioridade na sua vida. É necessário que você realmente confie no Senhor e entenda o que Ele tem para você é o melhor, vai te trazer muita alegria, vai te levar a experiências novas, vai permitir que você seja usado de maneiras muito lindas pelo Senhor em diferentes áreas, porque Ele tem um projeto e um plano para a sua vida. Então, é tão importante que você faça essas avaliações, sabe? Entenda que você não vai perder nada se você se render incondicionalmente nas mãos do Senhor. Quando Jacó entendeu isso, a sua vida foi transformada e a promessa liberada nos versículos 14 e 15 que eu li antes, se cumpriram na sua vida, porque ele se tornou pai de uma grande nação. Dele nasceram os 12 filhos que hoje formam as 12 tribos de Israel. Uma tremenda nação. Por quê? Porque Deus tinha algo maior do que aquilo que ele imaginava. E isso é simplesmente tremendo e extraordinário. Por isso, eu quero que você entenda. Não relute em render a sua vida, os seus projetos, as suas prioridades na mão de Deus. Deus tem um plano maior. Deus tem um plano muito mais intenso. Deus tem um plano muito mais abrangente. Deus tem. Portanto, renda nas mãos dele incondicionalmente a sua vida, para que ele possa trabalhar, você possa entender e tudo isso possa ser desenvolvido na sua vida pela ação do Espírito Santo no seu coração. Sabe, suas promessas, elas vão se cumprir plenamente na sua vida se você se render nas suas mãos. A mão do Senhor certamente estará sobre a sua vida se você se render incondicionalmente nas mãos do Senhor, se você abrir mão das suas prioridades. Certamente a paz, a alegria, a abundância da parte do Senhor serão uma realidade na sua vida, porque então Deus terá espaço e possibilidade de trabalhar, de se revelar e fazer aquilo que Ele tem projetado para a sua vida. Jacó, ele teve as suas prioridades, teve que passar por uma experiência muito profunda, teve que passar por Peniel, ter um momento face a face com Deus, para que ele caísse em si, e ele pudesse entender que o que Deus tinha era muito maior do que aquilo que ele priorizava para a sua vida, e por isso ele foi pai de uma nação. Com certeza, Deus tem coisas maiores e mais surpreendentes para você. O salmista, ele diz no Salmo 37, versículo 5, é a palavra que eu quero dizer para você nesta hora ao finalizar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vou repetir Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a vida de cada um que está conectado conosco nessa hora. Eu quero orar. Gostaria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha
alguma relutância de se entregar na mão do Senhor. Talvez você tenha alguns temores de se lançar nos braços do Pai. Sabe, Deus, Ele quer remover tudo isso, porque Ele tem algo muito maior do que você pode imaginar para a sua vida. Ele quer te abençoar de maneiras extraordinárias. Por isso o seu convite é que você se renda incondicionalmente nas suas mãos, que você descanse nele, crendo e entendendo que o que Ele tem para você é o melhor para a sua vida. Eu quero orar para que o Espírito do Senhor venha sobre você, que rompa-se barreiras na sua mente e no seu coração, e que você possa ser trabalhado pela mão de Deus, como Jacó foi, e você possa ser levado a níveis mais altos na sua vida, e você possa ser uma pessoa que desfrute da presença e da ação de Deus cada vez mais intensa e gloriosa na sua vida. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está, ó Deus, assistindo a este culto online. Senhor, onde estiver, ó Deus, esta pessoa, eu oro que o Senhor a alcance com a sua graça. Deus, que a tua mão de graça e de poder toque essa vida onde ela está. Pai, talvez haja pessoas que têm colocado condições, ó Deus, diante do Senhor, para se renderem ao Senhor, para confiarem nele. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito haja. Pai, que essas pessoas abram mão de todas estas condições estabelecidas. Deus, que abram mão de prioridades que eles estabeleceram e que estão travando a ação de Deus, que estão impedindo bênçãos maiores da parte do Senhor nas suas vidas. Pai, que caiam por terra todas estas coisas em nome de Jesus. E assim, ó Deus, o coração dos teus filhos possa estar plenamente aberto diante do Senhor. Pai, que eles possam realmente confiar na fidelidade deste Deus, de tal forma que cada promessa liberada venha acontecer e se concretizar na vida de cada um dos teus. Deus, eu oro, liberando essa graça e esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda queria orar por pessoas que estão enfrentando problemas. Sabe, nós temos orado muito por pessoas doentes, temos orado por famílias que estão enfrentando crises e dificuldades, que tem pessoas desviadas na sua família. Estamos orando para que Deus faça milagres e de fato opere a nível do seu sobrenatural. E eu quero dizer a vocês que temos recebido notícias que têm nos trazido muita alegria e que têm aumentado a nossa fé. Deus começando a tocar vidas, Deus começando a curar enfermos, Deus começando a tocar em pessoas, porque eu creio que Deus é fiel e é poderoso e Ele quer abençoar a todos aqueles que se rendem a Ele e confiam no seu nome. Por isso, você que está com alguma doença, você que está com alguma dificuldade na sua casa, ou talvez você esteja desempregado, ou você está enfrentando alguma outra situação que tem lhe gerado preocupação e angústia, eu quero desafiar você a colocar na mão do Senhor. Entrega para Ele, deixa Ele agir na sua vida e Ele vai te abençoar, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, apresentar diante do Senhor as necessidades que cada um agora está colocando na tua presença. Eu quero me unir em fé, Pai, para que o Senhor libere, ó Deus, o seu poder. E o Senhor, ó Deus, alcance esta pessoa onde quer que ela esteja. Pai, em nome do Senhor, eu tomo autoridade. Repreendo toda doença e toda enfermidade. Senhor, a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Pai, eu reivindico cura, Deus, para as doenças e enfermidades, câncer, problema na coluna, problema no coração, oh meu Deus, problema nas juntas, nos ossos. Pai, eu quero repreender toda a enfermidade, quero liberar a cura. Deus, pessoas que estão sofrendo dores, estão sentindo dores
terríveis. Pai, eu dou uma ordem que essa dor cesse agora em nome de Jesus. Vai lá onde estão essas pessoas que estão sentindo dores, ó Deus, em alguma parte do seu organismo. Senhor, que agora essa dor seja arrancada pela mão do Senhor, Pai amado, e o bem-estar venha sobre esta vida para a tua glória e o teu louvor. Pai, abençoa as famílias, resgata aqueles que estão desviados, salva aqueles que estão longe, Pai. Pai, causas na justiça, Senhor Deus, problemas de alma, angústia, depressão, ó Deus, insônia. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção venha e haja restauração, haja cura no interior dos teus filhos, Pai, para que cada vez mais o teu povo, ele possa declarar que o Senhor é Deus, Deus vivo, Deus real, Deus todo-poderoso. Deus, eu coloco cada uma das necessidades diante do Senhor e pela fé, eu já declaro obrigado pela vitória concedida a cada um, em nome de Jesus. Amém. Para finalizar, só lembrando, final de semana, nossas atividades. Aliás, antes do final de semana, só lembrando que nós estamos realizando 21 dias de oração aqui na Casa do Senhor, colocando 3 motivos: o Brasil, a nação, a família e a igreja. Venha orar conosco diariamente das 22 às 23 horas. É tempo de nós, como igreja, nos levantarmos em clamor e oração, buscando a presença e a manifestação deste Deus nas diferentes áreas da nossa vida. Venha e seja abençoado. Fim de semana, sábado, reunião dos livres. Venha participar e venha adorar o Senhor e receber uma palavra de Deus. Domingo, cultos às 9 da manhã e às 19 horas. Tenho certeza, Deus se manifestará. Você tem algum problema, você tem alguma necessidade, você está enfermo, está enfrentando lutas, venha, nós vamos orar por você. E eu digo, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E lembrando, terça-feira, Dia das Crianças, nós teremos uma reunião com as crianças de 4 a 12 anos, começando às 14 horas até às 17h30. Se você tem uma criança, filho, neto nessa faixa etária, você pode inscrever pelo site da comunidade do Treino da Renovação, dando o nome dessa criança e traga para que ela possa participar desse momento tão gostoso em que ela vai receber a palavra, mas também vai ter um lazer, uma brincadeira com as outras crianças. Participe das nossas atividades, seja abençoado. Obrigado por você ter participado conosco deste culto. Deus abençoe a sua vida maravilhosamente.